Oi, gente, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. E a gente vai dar continuidade aqui, falando na parte de ecologia, tá? Sobre paisagens naturais e biodiversidade. Hoje a gente vai dar um enfoque em grandes ecossistemas brasileiros. Claro, mas a gente não tem uma divisão no Brasil de biomas. Sim, a gente tem 6 biomas principais, né? Que são as divisões fitogeográficas que a gente tem, que é da Amazônia, do Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pampa e do Pantanal. Eu vou estar falando sobre esses 6, mas eu também vou estar acrescentando 3, que é a Mata de Araucária, Mata dos Cocais e Manguezais, porque a gente precisa de um olhar ali muito amoroso para esses outros 3 também. Então é por isso que eu coloquei grandes ecossistemas brasileiros. Tudo bem? Qualquer dúvida, mandem mensagem. Vamos começar então. Grandes ecossistemas do Brasil. A gente começa lá no sul, no Pampa. Então a gente começa no Rio Grande do Sul e ultrapassando um pouco as fronteiras do nosso país, indo ali para a região da Argentina e do Uruguai. A gente tem uma pluviosidade que ela não é tão alta, então a precipitação ela é baixa nessa região. A gente tem o predomínio de vegetação herbácea, né? Então de gramíneas. Então é por isso que a gente pode falar que é uma vegetação homogênea. O clima ali ele é subtropical e essa paisagem homogênea que a gente tem, ela é uma característica do Pampa. Então, isso gera alguns problemas. O que acontece? Se você tem um lugar que ele é plano, então ele é de pasto, ele é um campo, isso é um dos pensamentos então que a gente tem é de colocar a pecuária, então colocar gado ali, né? Então esse é um dos problemas porque o gado com esse pesoteio que ele tem, ele causa compactação do solo. Então, isso intensifica, né, alguns problemas que a gente tem ali do solo e até mesmo a retirada dessa vegetação própria dele e o avanço da floresta. Ah, mas, claro, a floresta é muito bom. Então, a gente ter floresta, né, é muito bom a gente ter uma floresta. Mas pensa que o Pampa, a característica dele é dessa vegetação herbácea. Então, se você tem um avanço de floresta ali, você perde a principal característica dele. Então, isso é muito ruim. Aqui eu coloquei essa imagem que é proposital, tá? Porque a gente tem um campo ali, só que esses pontinhos que a gente vê é a questão do gado, é da pecuária, né? Que é um problema aí para ele. Agora, indo lá para a mata de araucária. A mata de araucária, ela é uma mata que a gente pode chamar de floresta umbrófila mista, tá? Por que que ela é mista? Porque a gente vai ter predominantemente pinheiro do Paraná, mas a gente vai ter outros tipos de árvores também, até gramíneas e tudo mais, tá? Ela vai ter ali temperaturas elevadas quando a gente está falando de verão, mas a gente também vai ter um inverno que ele é bastante frio, porque a gente também está falando de clima que é subtropical, tá? Ali em Santa Catarina, Paraná, e em altas elevações ali do sul de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então, esse daí é um das matas que a gente estava falando, da mata de araucária. E o pinheiro do Paraná é esse pinheirinho aí, ó, que quando a gente pensa em pinheiro, a primeira coisa que a gente vem é aquele pinheiro que parece árvore de Natal, né? E esse é o pinheiro do Paraná, ele é um pinheiro nosso e ele é bem diferente do que a gente está acostumado em ver em filme ou algo do tipo, né? Agora a gente vai para os manguezais, né? Manguezais, ele está em qual região? Ele vai desde lá da parte do Nordeste, e ele desce ali Sudeste e tudo mais, começo ali da parte do Sul, né? E está na região de estuários, então nos rios ali, e ele tem os solos que são alagados, né? Com pouco oxigênio e muita matéria orgânica, tá? As plantas que estão nessa região, elas precisam ter estruturas que sejam adaptadas a essa região, que é alagada. Então, você tem um solo que ele não é firme, então elas precisam, por exemplo, se escorar em algo. Então, aí entra, por exemplo, as raízes escoras, né? Além disso, a gente tem plantas com raízes respiratórias, pneumatóforas, que a gente fala. Porque a gente tem pouco oxigênio, então elas precisam, né, tirar oxigênio de algum lugar, então elas têm essas raízes respiratórias.
é uma área de reprodução de espécies marinhas muito grande. A gente fala que é o berço da vida marinha, está nessa área. Ali tem uma oscilação também de salinidade, né? Então, às vezes vai estar com maior taxa de salinidade, às vezes menor, por conta de ser uma região de ecótono, então de transição ali. E a gente tem 3 tipos de vegetação, que é o mangue vermelho, o mangue branco e o mangue preto. Né? Então, Clara, mas mangue, manguezal, qual que é a diferença? Manguezal, a gente está falando de todo um ecossistema. O mangue, a gente está falando das vegetações específicas que tem ali dentro, tá? E qual que é o problema principal nessa região de manguezal, né? Nos mangues. Qual que é o problema que a gente tem? Ocupação humana, principalmente, tá? Porque a gente tem ali muitos condomínios fechados querendo adentrar essas áreas, né? E até mesmo pessoas que não estão tão informadas com relação do o que é o manguezal, né? E acaba ocorrendo, por exemplo, eles constroem alguma coisa ali, tem um alagamento, né? E eles acabam perdendo até toda a estrutura que eles têm ali da casa. Então, a gente tem a pesca predatória, atividade portuária e várias outras questões na questão de mangue. Aqui eu coloquei para vocês, dá para ver nessa imagem aqui de baixo. Então, aqui raízes, né, pneumatóforos. Então, são as raízes respiratórias. E aqui algumas raízes escoras, né, que a gente tem também. Adaptações. No cerrado, nosso cerrado maravilhoso. Então, a gente é parte central do nosso país, né? Então, é cerca de 25% do território nacional. Ali tem uma precipitação ali não muito grande, vamos assim dizer, mas não é nada comparado com a questão da caatinga que a gente vai ver. O solo, ele é pobre em alguns nutrientes, mas ele é rico em ferro e alumínio. Isso a gente não pode negar. A gente chama ele de savana brasileira. Savana brasileira, mas como assim? Bom, por quê? Tem alguns fatores principais, né? A questão do clima, que ele é parecido, né? Então, ele tem um clima que ele é muito parecido com a questão da savana africana, por exemplo. Ele também tem predomínios em algumas fitofisionomias, que a gente vai ver, de gramíneas. Então, principalmente de gramíneas, e às vezes tem alguns arbustos, em outros, algumas árvores, né? Ele também tem um predomínio da questão de grandes herbívoros, não tão grandes quanto na savana africana, mas ele tem também muitos herbívoros. E a questão da vegetação adaptada ao fogo. Então, a gente tem fogos periódicos que é natural desse bioma, e assim como a savana africana também, né? A gente falou de fitofisionomias, a gente vai ver que a gente pensa que o cerrado, ele é só, né, quando a gente olha, são só gramíneas, então herbáceas. Não, a gente tem várias fitofisionomias, várias divisões que a gente pode ter. Problema que a gente tem nele: 80% de toda a vegetação original do cerrado, ela se perdeu, principalmente por conta do avanço da agroindústria. É um problema. E aqui eu coloquei para vocês imagens de cerrado, mas aqui embaixo as fitofisionomias, esse daqui é de um caderno da Embrapa, tá? De um livro da Embrapa. Mas a gente tem outros livros que vão trazer até outras fitofisionomias para vocês, bem diferentes desses, tá? Então, tudo isso daqui que vocês estão vendo é cerrado. Então, a gente não pode dizer que só cerrado é só quando a gente tem gramíneas e herbáceas, né? Floresta amazônica. Floresta amazônica, cerca de 40% do território nacional. É muita coisa. É uma floresta com alta pluviosidade, é uma floresta úmida. Então, a gente fala que é uma floresta pluvial, de altas temperaturas. Então, a gente tem o quê? Matéria orgânica sendo decomposta rapidamente por conta disso. Maior biodiversidade do planeta. A gente tem 3 tipos de vegetação. Aquelas de terra firme, né? Que a gente não tem alagamento. Aquelas ali entre alagamento e não alagamento, que é as matas de várzea, que em épocas de chuva pode ocorrer alagamento, mas geralmente ela está em terra firme.
e as matas de igapó, que são solos sempre alagados, tá? A gente tem vegetações aí de árvores grandes e tudo mais. Além disso, a gente tem vegetação de epífitas, lianas ali e tudo mais. Lembra dos rios voadores? Então, a gente tem aqui uma coisa muito importante, né, da questão dos rios voadores. Então, a gente tem o quê? Precipitação, a questão de evaporação da água da Oceano Atlântico, ali formando, então, nuvens, esse vapor de água úmida, ele é levado para a floresta amazônica. Na floresta amazônica ocorre a precipitação. Além disso, o ar ele já é úmido nessa floresta, então a gente tem mais a evapotranspiração, acarretando na condensação dessas nuvens. Essas nuvens, esse ar úmido muito carregado, ele vem para baixo, ele bate ali na barreira natural, que é a Cordilheira dos Andes, e vem banhando todo esse centro-oeste aqui, o sudeste. Os rios voadores são maravilhosos, né? Problema que a gente tem na floresta amazônica. Qual que é o problema que a gente tem nessa região? Principalmente desmatamento e queimadas. A gente está acompanhando agora, nesse 2020, né? A gente está acompanhando que 2018 e 2019, a gente tem mais de 30%, aumento de mais de 30%, né? Das queimadas e desmatamento. Além disso, né? Está tramitando a questão da lei da MP, a medida provisória 910, que é a MP da grilagem. O que é isso? É simplesmente dar anistia para as pessoas que desmataram uma área imensa, tomaram áreas, por exemplo, inclusive de comunidades tradicionais, né? Você dá anistia para elas. Então, a gente está vendo num cenário aqui que a gente está de pandemia e, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Toda a questão ambiental, ela está sendo, assim, devastada, né? Ali, e sendo colocada, né? E tudo isso por debaixo do pano, né? Isso é muito ruim, né? Porque a gente pode agravar muito mais ainda a questão da pandemia aqui. Então, abertura aí de queimadas e desmatamento para uso na agricultura, pasto, né? E a gente não está falando aqui de pequenos, né? A gente está falando de grandes indústrias, então. Aqui em cima eu coloquei de propósito essa imagem também embaixo, que é o quê? A gente vê ali a questão de desmatamento muito grande, né? Então foi proposital também. Mata Atlântica é uma vegetação ambrófila densa. O que é uma vegetação ambrófila densa, Clara? Você falou lá de ambrófila mista. A gente tem 3 tipos dessa vegetação: a ambrófila densa, a aberta e a mista. E a ambrófila densa é predominantemente daquelas de Mata Atlântica, por exemplo, que a gente tem árvores que são com folhas largas, né? Perenes, ou que é perennifolia, que é diferente da caducifólia. Lembra quando a gente falou que elas perdem, né, em determinada época do ano, suas folhas? Perene é que ela vai permanecer as suas folhas ali ao longo do ano todo. Então, são folhas largas e a gente não tem, por exemplo, dosséis abertos. Então, predominantemente, a gente tem o quê? Árvores que são muito grandes, né? Além disso, também tem samambaias, a gente tem ali epífitas, né? A gente tem trepadeiras, que são plantas que sobrevivem ali um pouco de sombra, principalmente as samambaias, porque a gente só vai ter clareira quando acaba acontecendo alguma coisa ali, caindo uma árvore e tudo mais, tá? Então, no interior, a gente recebe pouca luz, né? Alta pluviosidade, assim como alta temperatura. Vegetação muito diversificada. 15% das espécies terrestres do mundo estão na Mata Atlântica. Olha só. 15% de todo o território nacional. E qual que é o problema que a gente tem aqui? A gente tem problema de expansão urbana. Então, na Mata Atlântica, em toda a região de Mata Atlântica, o maior problema é a questão da expansão urbana, né? E o consumo excessivo da sua matéria-prima, né? Aqui eu coloquei, só para a gente exemplificar um pouco aí. O Rio de Janeiro continua lindo. É isso daí. Vamos lá, na questão de Caatinga. O que é Caatinga, né? Ela é de boa parte do Nordeste. A gente tem temperaturas elevadas, tá? E pouca chuva. Então, a gente tem uma umidade muito baixa. Ou seja, isso é característica de clima semiárido, né?
A gente tem nessa região os rios que a gente chama de intermitentes. O que são isso? Na região nos períodos, né? Não na região, nos períodos em que a gente tem seca, esses rios eles secam completamente, mas nos períodos de chuva eles voltam, né? Então eles conseguem ter o seu curso ali. O solo é relativamente fértil, mas é só na camada superficial. E a gente não consegue ter uma infiltração, por exemplo, armazenamento de água. Então a gente precisa do quê? De vegetação que esteja adaptada a essa seca. Por exemplo, a gente tem os mandacarus, né? Em que tem o armazenamento, por exemplo, ali de água. Além disso, modificação das suas folhas para não perder essa água que eles têm. Então, são áreas ali que você tem também parte de desertificação. Problemas: pecuária extensiva, desmatamento e queimadas também. Aqui, exemplificando um pouco da Caatinga. Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, ela é uma mata assim que ela surgiu a partir de desmatamento. Então surgiu ali nessas palmeiras e tudo mais a partir de desmatamento. É uma área que é de transição também entre floresta amazônica e caatinga, então é um ecótono, tá? Então o seu clima ele é muito variado. Ele vai desde clima equatorial úmido até semiárido, por exemplo, tá? E a vegetação predominante é de cocais. Qual que é o problema que a gente tem ali? A gente tem o desmatamento intensivo para pecuária e a monocultura, e além disso, a exploração também dessas palmeiras, por exemplo. Aqui é só exemplificando um pouco aí das matas dos cocais. E o Pantanal? Sensacional o Pantanal. Tá no Mato Grosso do Sul, e vai até ali também para nossa fronteira ali na questão do Bolívia, do Paraguai. A gente também tem altas temperaturas, índice pluviométrico muito alto também, só que tem duas estações bem definidas, a chuvosa no verão e a seca no inverno, tá? As épocas em que a gente tem a chuva, a gente tem o quê? Áreas de alagamento. A gente só não vai ter alagamento nas áreas que são mais altas, tá? Agora, no período que a gente tem de seca, essas águas elas permanecem nos cursos dos rios, né? A vegetação é bem diversificada e a gente tem aí, por conta que a gente tem áreas mais baixas, áreas mais altas, né? Problema também pecuária extensiva, desmatamento e queimadas. E aqui eu trouxe uma imagenzinha, principalmente com o grande símbolo do Pantanal, que é essa ave maravilhosa. Vocês sabem que eu tenho 1,5 m, né, gente? Essa ave aí, por exemplo, ela tem quase meu tamanho. Assim, a bichinha é muito grande. É o tuiuiu, mas é sensacional. Dá um medinho, principalmente para mim, que sou mini? Dá, mas é sensacional, gente. Muito sensacional. Então, aqui esse mapa maravilhoso para vocês aí dos ecossistemas brasileiros, para vocês terem um pouco da dimensão da onde eles ocupam e essa quantidade imensa, né, do que eles ocupam. E agora a gente vai para nossa questãozinha maravilhosa. Vou ler com vocês, tá bom? Depois vou colocar a musiquinha, né? Vamos lá. O bioma Caatinga poderá passar por graves transformações que irão influenciar diretamente na agricultura e no abastecimento de água. Nosso objetivo é conseguir um compromisso político e social para a proteção da Caatinga antes que o pior aconteça. A Caatinga é um dos biomas brasileiros mais ameaçados pelo uso intempestivo dos recursos naturais. As maiores extensões de áreas em processo de desertificação no Brasil, com perda gradual de fertilidade do solo, estão localizados no semiárido, local onde se encontra o bioma, resultado da combinação do cultivo inadequado de terras, às variações climáticas. Isso foi falado nos conferencistas da Rio+20 em 2012. Sobre a Caatinga, pode-se afirmar corretamente que é A. Uma área em estado quase nativo que tem sofrido pouca intervenção antrópica. B. Um bioma que se concentra apenas na região nordeste do Brasil, com grande diversidade vegetal. C.
uma área caracterizada principalmente pela predominância de espécies vegetais adaptadas ao estresse hídrico. D, um bioma que se concentra parcialmente no Nordeste brasileiro, podendo ser identificada por possuir plantas da sua maioria halófitas. Bom, eu vou colocar aqui a musiquinha para vocês. E é isso. Espero que vocês gostem da musiquinha e colocar aqui de novo, né? Já apareceu ali que não era para aparecer. E é isso. Daqui 1 minutinho a gente volta. Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é única que não me dá valor. Então por que será que esse valor que eu ainda quero? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter na luta pelo que eu quiser. Ei, mas peraí, ouço só tocando muita gente aí. Não é hora pra chorar. Porém não é pecado se eu falar de amor. Se eu canso sentimento, seja ele igual for. Me leve onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Escuta meu coração que bate no compasso dessa pluma de paixão. Vem pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Vem pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ô, gente, vocês vão ver aí um corte que eu vou fazer. Porque eu tava vendo aqui o vídeo e eu só tinha colocado o enunciado para vocês, eu não coloquei as questões. Então, ó, eu vou passar para as questões agora, tá bom? E eu vou colocar uma outra música e vou dar aí alguns minutinhos para vocês lerem aqui as questões e depois a gente responde, beleza? Vamos lá. Hoje eu tô que nem santo, nem reza, nem banho de erva vai me segurar. Hoje eu tô que nem prece, nem mantra, nem doce, nem bento vai me tapear. Já é noite, vem, encha meu corpo, me dê teu corpo, chega de papo, me beija logo, me beija logo. Hoje eu tô que hoje eu tô querendo, tô te querendo, hoje eu tô querendo, tô te querendo, vem que tô querendo, tô te querendo, hoje eu tô querendo, tô te querendo, vem que tô querendo, tô te querendo, hoje eu tô querendo, tô te querendo, vem que tô querendo, tô te querendo, hoje eu tô querendo. Tô te querendo bem. Bom, pronto. Vamos saber agora qual que é. Rufem os tambores aí. E é a C. Vamos entender o porquê que é a C, né? E não são as outras. Então vamos lá para A. Uma área em estado quase nativo que tem sofrido pouca intervenção antrópica. Na verdade, a gente viu que a Caatinga ela tem uma intervenção antrópica muito grande, né? Então, de queimadas, áreas de desertificação. Então, não é essa por conta disso. Vamos para B. Um bioma que se concentra apenas na região nordeste do Brasil, com grande diversidade vegetal. A gente tem uma diversidade vegetal que ela é bem esparsa e com adaptações, principalmente por conta da seca. Em relação a outros biomas, como por exemplo Mata Atlântica e tudo mais, a gente não tem aqui, na verdade, uma grande diversidade vegetal. Então é por isso que a gente não pode colocar isso.
A questão de D, um bioma que se concentra parcialmente no Nordeste brasileiro, podendo ser identificada por possuir plantas, na sua maioria alófitas. Vamos recordar as plantas alófitas. Plantas alófitas são aquelas que estão em áreas que são de regiões úmidas, então com muita água, e que tem a questão de salinidade, por exemplo. Então, não é o que a gente tem aqui, né? Então, a C é uma área caracterizada principalmente pela predominância de espécies vegetais adaptadas ao estresse hídrico, exatamente. E aí, Mandacaru tá aí pra gente não botar defeito e não falar que é mentira, hein? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Mil desculpas pelo corte que vai ser dado ali no Fala Mansa. Vocês estavam curtindo, eu tenho certeza, ali para Sudovi, para Saber. Mas é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem ou mandar mensagem no WhatsApp ou no e-mail. Um beijão para todos. Se possível, fique em casa, tá bom? Lavem suas mãos.